poder da palavra de Jesus Cristo. Jesus é o Logos, é a palavra, é o verbo. E aqui é a Trindade trazendo tudo à existência. Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus falando e trazendo tudo à existência. O sexto dia, verso 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E no sexto dia ele cria todos os animais para andar na face da terra. Verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E aí Jesus faz o homem no sexto dia. Verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, em 6 dias, Deus, Jesus Cristo, ele falou e trouxe tudo à existência. O que foi que ele criou em 6 dias? Os céus, a terra e todo o seu exército. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora no verso 2, ele terminou de criar tudo em 6 dias, nos céus, na terra e todos os seus exércitos. Mas no 7º dia, diz que ele fez mais alguma coisa, olha só. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. O que foi que Jesus fez no 7º dia? É o verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então ele criou, trouxe tudo à existência em 6 dias. E no 7º dia ele abençoou, santificou e descansou no 7º dia. Jesus trouxe tudo à existência, com a sua voz, ele foi falando e trazendo tudo à existência. Mas em Gênesis 2:2 é um verso muito controverso, porque aqui diz que Deus descansou no 7º dia. E por quê? Qual é a controvérsia disso? A controvérsia está em Isaías 40, verso 28. Olha só o que Isaías vai falar do Deus Criador. Isaías 40, verso 28, ele diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, que Jesus descansou no 7º dia da criação. Mas Isaías diz que ele não se cansa e nem se fadiga. Mas veja bem, lá em Gênesis 2, ele diz literalmente que Jesus descansou no 7º dia. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. É a palavra hebraica Shavat, que nós lemos Shabat, que nós falamos em português sábado, significa descanso. Mas se Jesus não se cansa e nem se fadiga da sua criação, então por que ele descansou no 7º dia? A Bíblia tem que explicar isso, porque a Bíblia não pode se contradizer, porque se a Bíblia tiver uma contradição assim tão grande, então nós temos um Deus contraditório, um Deus falho, um Deus que não é confiável. Então a Bíblia tem que nos explicar o que significa dizer que Jesus descansou no 7º dia. E a Bíblia nos explica. Em 1 Crônicas 28, 1 Crônicas 28, no verso 2. O contexto de 1 Crônicas é que Davi, o rei Davi, ele queria construir um templo para colocar a arca da aliança do Senhor, porque Deus se manifestava em cima da arca, no meio dos 2 querubins.
E ele queria construir um templo bonito, suntuoso, para colocar a arca lá dentro, para que Deus se manifestasse sobre a arca, para que nós pudéssemos entrar nesse templo e nos prostrar diante o estrado dos pés do nosso Deus. Mas Deus não permitiu, nós conhecemos a história. Deus disse para Davi: Davi, você não vai construir o meu templo, Davi. Você lutou muitas batalhas, você matou muita gente, suas mãos são sujas de sangue. Quem vai construir o meu templo é seu filho Salomão. E nós sabemos que quem realmente construiu o templo foi o filho de Davi, Salomão, conforme a vontade de Deus. Mas repara só, nessa declaração de Davi, em 1 Crônicas 28:2, ele diz assim: pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para os estrados dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Davi diz que ele tinha um propósito no coração de construir um templo que ele chama de uma casa de repouso para a arca da aliança, para que Deus se manifestasse ali dentro e nós pudéssemos nos prostrar ante o estrado de seus pés. Davi chama o templo de Deus, aonde ele entra para ser adorado, de casa de repouso de Deus. Davi vai explicar melhor isso no Salmo 132. Salmo de Davi, 132. Olha o que ele diz, verso 7. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Davi chama o templo de Deus, aonde Deus entra para ser adorado, para que nós nos prostremos ante o estrado de seus pés, de lugar de repouso de Deus, casa de repouso de Deus. No verso 13 ele diz assim: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Se é uma representação de Jerusalém, uma representação dos céus também. E Deus diz: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Nós adoramos a Deus nos céus hoje. E a Bíblia chama o templo onde Deus entra para ser adorado de lugar de repouso de Deus, lugar de descanso de Deus. Agora a gente consegue entender porque Jesus criou tudo em 6 dias e aí ele criou um 7º dia. E Deus entrou no 7º dia e descansou, repousou, ou seja, ele ficou aguardando a adoração. Que a sua criação se prostrasse ante o estrado de seus pés e declarasse que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. É isso que quer dizer. A Bíblia quer dizer isso, que Jesus trouxe tudo à existência. Em 6 dias Ele foi falando, trazendo tudo à existência. E aí então, quando Ele termina a criação, Ele cria o 7º dia, um templo feito de tempo, que ele chama de 7º dia. Um templo que dura 24 horas no tempo, porque Deus, ele é eterno. E se Deus, ele é eterno, ele não tem princípio nem fim, então Deus habita no tempo. Nós temos que dormir e acordar no dia de amanhã, para viver o dia de amanhã, e todos os dias a gente tem que fazer isso, viver um dia de cada vez. Mas Deus não. Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os tempos de uma única vez. Deus habita no tempo. E a Bíblia diz que ele, no 7º dia, ele fez um templo feito de tempo. E Jesus entrou e repousou, descansou, ficou aguardando que a criação se prostrasse diante dele e declarasse que ele é o Deus Criador. Olha só o que diz o Salmo 19. O Salmo 19 faz uma declaração muito interessante, olha só. O Salmo 19, o título é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A Bíblia declara que toda a criação proclama a glória do Deus Criador. Não com palavras como nós, que louvamos, falamos de Deus, damos glórias a Deus. Não com palavras, ele diz. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Tudo que Jesus trouxe à existência em 6 dias, a Bíblia diz que proclamam a glória de Deus, que louvam a Deus. E naquele primeiro sábado da criação, Jesus entrou no seu templo feito de tempo, o 7º dia. E a Bíblia declara que toda a criação adorou e declarou a glória de Jesus Cristo. O Salmo 148, ele traz essa adoração da terra e os céus adorando a Jesus Cristo. O Salmo 148, o título é Um Coro de Aleluias. Do verso 1 até o verso 6, ele descreve o que aconteceu nos céus naquele primeiro sábado. E do verso 7 em diante é o que aconteceu na terra. Se ouviu, a Bíblia diz, um coro de aleluias, dando glórias ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, imagina isso, Jesus vai falando, vai trazendo tudo à existência, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia. E quando ele termina a criação, ele cria um templo feito de tempo, o 7º dia. E Jesus entra e repousa, descansa, que significa que ele estava aguardando a adoração. E a Bíblia diz, olha o que aconteceu, verso 1. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criadas, é o verbo. Verso 6. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Verso 7, olha o que aconteceu na terra, naquele primeiro sábado. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve, vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e dos céus. Amém. Irmãos, Jesus é o verbo. Jesus foi falando e trazendo tudo à existência. Ele disse, haja luz, a luz simplesmente apareceu. Ele disse, haja separação entre águas, e as águas se separaram, apareceu o horizonte. Ele diz, apareça a porção seca e produza árvores, e elas cresceram, somente com o poder da sua palavra. No 4º dia, Jesus criou as estrelas, o sol e a lua. No 5º dia, Jesus falou, e os céus se encheram de aves, e o mar se encheu de peixes. No 6º dia, Jesus criou todos os animais para andar sobre a terra e criou o homem. E no 7º dia, ele criou um templo feito de tempo. Por um motivo óbvio, porque ele não criou um templo feito de aço, de ouro, de rocha? Porque a Bíblia declara no Salmo 148, que toda a criação louva a Jesus Cristo no dia de sábado, declarando que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Como que uma estrela, uma montanha, uma ave, o fogo, a neve, o vapor, como eles iam entrar em um templo físico para adorar Jesus Cristo? Jesus, na sua sabedoria, criou um templo feito de tempo, que dura 24 horas. E não importa onde você esteja, você pode estar preso a uma cama de um hospital, você pode estar preso em uma penitenciária, não importa onde você esteja,
Mas a Bíblia diz que o templo de Deus, ele chega até você. O Santo Sábado chega nas estrelas, para que as estrelas proclamem que Jesus é o Deus, Criador dos céus e da terra. O Santo Sábado do Senhor chega nas profundezas do mar, para que os animais marinhos declarem que Jesus é o Criador dos céus e da terra. O templo de Deus, ele chega em todo lugar. A Bíblia declara, irmãos, que nos sábados, Jesus Cristo, ele entra no seu templo feito de tempo e descansa, repousa, ou seja, fica aguardando que nós declaremos que ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Ele fez um templo feito de tempo. E sábado após sábado, desde aquele primeiro sábado da criação, sábado após sábado, toda a criação louva e engrandece e declara que Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra.